Hoje a gente vai falar sobre um tema fascinante e ao mesmo tempo pouco conhecido com profundidade pelos cristãos: as 3 rebeliões descritas em Gênesis. Nós vamos entender principalmente qual foi a natureza dessas rebeliões. Esse estudo é baseado na obra The Unseen Realm, traduzida no Brasil como O Mundo Invisível, do teólogo Michael Heiser. Heiser foi doutor em hebraico e línguas semíticas antigas, especialista no Antigo Testamento e profundo conhecedor da teologia bíblica. Dedicou a sua vida a ajudar cristãos a entenderem o texto bíblico como seus primeiros leitores o entenderiam. Infelizmente, nos deixou em 2023, vítima de câncer. Mas suas obras continuam esclarecedoras, colocando luz em temas complexos. O mais impressionante é que as ideias que a gente vai ver aqui não foram tiradas da imaginação dele, estão todas nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis. Nós vamos percorrer cada uma dessas rebeliões: a da serpente no Éden, a dos filhos de Deus em Gênesis 6 e a de Babel com a dispersão dos povos, e assim conseguir compreender como elas impactam a humanidade até hoje, e como Deus está passo a passo restaurando o seu reino. Então assiste esse vídeo com bastante atenção, porque o que nós vamos ver agora vai mudar completamente a forma como você enxerga os primeiros capítulos da Bíblia. E se você gosta de temas relacionados ao cristianismo, Bíblia e ciência e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você receber os conteúdos novos que nós teremos toda semana. Assiste rapidinho a vinheta e já começamos o vídeo. Bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairiz e vamos começar do começo. Na verdade, a primeira rebelião se iniciou no reino espiritual, antes mesmo de Adão e Eva virem à existência. Lúcifer, um ser criado para refletir a glória de Deus, deixou que o orgulho tomasse conta de seu coração e desejou se igualar ao Altíssimo. Essa escolha levou à sua queda, e ele se tornou o adversário, Satanás. E foi já nesse estado de rebelião que Satanás entrou no cenário do Éden. Disfarçado como serpente, ele se aproximou de Eva e distorceu as palavras de Deus, plantando a dúvida e despertando a desobediência. Mais tarde, o livro de Apocalipse confirma quem era essa serpente. A tentação levou à queda da humanidade. O ato parece simples, comer um fruto, mas o resultado foi devastador: a entrada do pecado, a morte e a separação entre Deus e a sua criação. Satanás passou a ser conhecido como o príncipe deste mundo e também o senhor da morte. A partir daquele momento, o mundo perfeito estava manchado, e o plano de redenção de Deus começou a se desenrolar. Agora é a vez da segunda rebelião, e ela está descrita em Gênesis, no capítulo 6. Pouco tempo depois do Éden, a humanidade já estava se multiplicando, e algo estranho aconteceu. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si
aquelas que eles escolheram. A expressão filhos de Deus aqui não se refere a seres humanos comuns, mas a seres espirituais, mencionados em outras partes da Bíblia como anjos ou seres celestiais. Esses seres abandonaram seu lugar designado e se uniram às mulheres humanas, gerando uma descendência chamada Néfilins, conhecidos como os gigantes. Esse ato foi mais do que uma transgressão. Foi uma rebelião do reino invisível contra Deus. O apóstolo Pedro diz que esses seres angélicos foram lançados no Tártaro, um lugar de prisão aguardando o julgamento. Judas também menciona que eles abandonaram a sua morada original. A corrupção tinha se espalhado tanto que Deus decidiu trazer o dilúvio como punição, mas antes ele instruiu Noé a construir a arca, preservando sua família e os animais. Mas aqui encontramos talvez um dos maiores mistérios da Bíblia. Se o dilúvio destruiu toda a humanidade, como é que os Néfilins apareceram novamente, nos dias de Moisés e Josué? Pode ser que esses gigantes não fossem realmente os Néfilins originais ou seus descendentes, mas porque coincidentemente muitas das cidades que Deus ordenou para que fossem completamente destruídas, como Hebrom e Bazã, eram exatamente os lugares onde esses seres habitavam. A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva. Alguns estudiosos sugerem que pode ter ocorrido algum evento semelhante ao de Gênesis 6. Outros acreditam que eles possam ter sobrevivido de alguma forma através de descendentes humanos, visto que não houve sobreviventes do dilúvio exceto Noé e a sua família. Talvez seja melhor assim, porque o foco do texto não está em como eles voltaram, mas sim como Deus estava fazendo para purificar a terra para o seu povo. A terceira rebelião é pouco falada na dimensão que vamos ver agora. Todos nós conhecemos a história de Babel, quando Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade pela terra. Mas existe muito mais nessa história do que parece à primeira vista. O que aconteceu em Babel não foi apenas uma mudança de idiomas, foi uma redefinição espiritual do mapa da humanidade. Nós podemos chamar isso de geografia cósmica. Para entender Babel, precisamos olhar para a visão de mundo descrita em Deuteronômio 32. Ali, é dito que quando Deus dividiu as nações, entregou-as para serem governadas por outros seres celestiais, enquanto escolheu para si uma porção específica: Israel. Gênesis 11 mostra o momento em que a humanidade, unida por uma só língua e propósito, decide se rebelar contra Deus. Construir uma torre, não apenas para alcançar os céus, mas para se tornar independente do governo divino. A resposta de Deus não foi apenas confundir as línguas, ele dispersou os povos, e como lemos em Deuteronômio 32, entregou as nações a outros governantes espirituais,
governantes que com o tempo se corromperam e levaram os seus povos à idolatria e à injustiça. Esse é o cenário que marca o mundo desde então. Nações governadas e influenciadas por poderes espirituais rebeldes. E é por isso que ainda hoje vemos governantes destruindo seus próprios países, com ditaduras, tiranias e políticas que visam o acúmulo de poder. As 3 rebeliões que vimos não ficaram no passado. A primeira trouxe a morte e a separação de Deus. A segunda mudou o planeta e a história humana, pois após a transgressão dos filhos de Deus e, consequentemente, toda a corrupção da humanidade, fez com que Deus enviasse o dilúvio. E a terceira dividiu as nações e as colocou sob o governo de forças espirituais malignas. Mas Deus nunca abandonou o seu plano. Após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E a partir daquele momento, Deus começou a retomar o controle de todas as nações. Essa missão seria propagada pelos apóstolos, levando o Evangelho a todos os cantos da terra. Pode parecer um paradoxo, mas o reino já está aqui. Mas não ainda. Esse propósito só será plenamente consumado com a segunda vinda de Jesus, a derrota definitiva de Satanás e a restauração de todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar também com seus amigos e familiares, para que esse conteúdo alcance mais pessoas. E comenta aqui o que você achou dessas 3 rebeliões, se você já tinha pensado nelas da forma como foi apresentada no vídeo de hoje. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.